Romanos 11, 5 revelações que mostram que Deus nunca perde o controle. Antes de abrirmos Romanos capítulo 11, precisamos começar onde toda a verdadeira teologia começa, na santidade de Deus. A Bíblia não apresenta Deus como alguém que reage aos acontecimentos da história tentando corrigir erros inesperados. Pelo contrário, ela o apresenta como o Senhor soberano do universo, aquele que governa todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. O profeta declara em Isaías capítulo 46 versículos 9 e 10. Lembrem-se das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Essa verdade é essencial para entendermos Romanos capítulo 11. Ao longo desta série em Romanos, vimos que toda a humanidade está debaixo do pecado. Judeus e gentios igualmente necessitam da graça de Deus. Vimos em Romanos capítulo 3 verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Também vimos que a salvação não é conquistada por obras, méritos ou religiosidade, mas exclusivamente pela obra consumada de Cristo na cruz. Em Romanos capítulo 5 verso 8, Paulo escreveu: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora chegamos a um dos capítulos mais profundos de toda a carta. Romanos capítulos 9, 10 e 11 formam uma unidade. Paulo está respondendo uma pergunta que surgia naturalmente na mente de muitos leitores. Se Deus fez promessas a Israel, por que tantos judeus rejeitaram o Messias? Será que Deus falhou? Será que suas promessas fracassaram? Será que a incredulidade humana anulou os propósitos divinos? É exatamente aqui que Romanos capítulo 11 se torna uma das maiores demonstrações da soberania de Deus em toda a Escritura. Neste capítulo veremos pelo menos 5 grandes revelações. Deus sempre preserva um remanescente fiel. A rejeição de Israel não surpreendeu Deus. A salvação dos gentios faz parte do plano eterno do Senhor. A graça continua sendo a única base da salvação. Os propósitos de Deus jamais podem ser frustrados. Paulo chega ao ponto de exclamar em adoração: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Romanos capítulo 11 verso 33. Este não é apenas um capítulo sobre Israel. Este é um capítulo sobre a fidelidade de Deus. É um capítulo para pessoas que olham para o mundo e se perguntam se Deus ainda está no controle. É um capítulo para quem observa a maldade prosperando, a verdade sendo rejeitada e o evangelho sendo desprezado. Romanos 11 responde com clareza: Deus continua governando a história. Nenhum acontecimento pega o Senhor de surpresa. Nenhum plano humano pode frustrar sua vontade. Nenhum dos seus eleitos será perdido. E, acima de tudo, Cristo continua sendo o centro do plano redentor. Porque o objetivo final da história não é a exaltação do homem. O objetivo final da história é a glória de Deus revelada através da obra perfeita de Jesus Cristo. Este é o 11º episódio desta série em Romanos. Eu também quero incentivá-lo a assistir aos estudos anteriores. Cada capítulo constrói o fundamento para o próximo, e Romanos 11 se torna ainda mais impactante quando compreendemos a sequência da argumentação de Paulo desde o início da carta. Agora surge uma pergunta que conduz todo este estudo. Quando tudo parece fora de controle, será que Deus continua governando exatamente como sempre governou? Nos próximos pontos veremos 5 respostas bíblicas e poderosas que Romanos capítulo 11 oferece para essa pergunta. 1. Deus sempre preserva um remanescente fiel quando parece que tudo está perdido. Romanos capítulo 11 começa com uma pergunta que poderia abalar a fé de qualquer judeu do primeiro século. Pergunto, então, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Romanos capítulo 11 verso 1. A preocupação era compreensível. A maioria dos líderes judeus havia rejeitado Jesus. Grande parte da nação permanecia em incredulidade. As igrejas estavam sendo formadas cada vez mais por gentios.
Diante disso, muitos poderiam concluir que Deus havia abandonado Israel e voltado as costas para suas promessas. Mas Paulo responde com uma das expressões mais fortes da carta: de modo nenhum. No texto grego, a expressão utilizada é hemigenoito, uma negação enfática que poderia ser traduzida como: isso é absolutamente impossível. Paulo está afirmando que Deus jamais abandona seus propósitos. A fidelidade divina não depende da fidelidade humana. A aliança de Deus não é sustentada pela força do homem, mas pela imutabilidade do próprio Deus. Para provar isso, Paulo usa seu próprio testemunho. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Romanos capítulo 11 verso 1. Em outras palavras, se Deus rejeitou Israel, então como eu fui salvo? O próprio Paulo era evidência viva de que Deus continuava chamando os judeus para a fé em Cristo. Mas então ele apresenta um exemplo ainda mais profundo. Ele nos leva para os dias do profeta Elias. Em 1 Reis capítulo 19, Elias havia acabado de enfrentar os profetas de Baal no Monte Carmelo. Depois daquela grande vitória, ele foge, desencorajado e deprimido. Elias olha para a situação espiritual de Israel e conclui que tudo está perdido. Ele diz: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Romanos capítulo 11 verso 3. Humanamente falando, Elias acreditava que o povo de Deus havia desaparecido. Mas Deus responde: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Romanos capítulo 11 verso 4. Observe cuidadosamente. Elias enxergava fracasso. Deus enxergava preservação. Elias via derrota. Deus via um remanescente. A palavra remanescente é uma das mais importantes de toda a teologia bíblica. Ela aparece repetidamente nos profetas. Refere-se ao grupo de pessoas que Deus preserva pela sua graça em meio à apostasia geral. Paulo conclui: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Romanos capítulo 11 verso 5. Essa frase é extraordinária. Note que Paulo não diz remanescente pela força própria, remanescente pela fidelidade humana, remanescente pela religiosidade. Ele diz segundo a eleição da graça. A palavra graça exclui mérito. A palavra eleição exclui acaso. O remanescente existe porque Deus o preserva. Essa verdade aparece em toda a Escritura. Durante o dilúvio, Deus preservou Noé. Durante a escravidão egípcia, Deus preservou Israel. Durante o exílio babilônico, Deus preservou Daniel, Ezequiel e muitos outros. Durante a perseguição da igreja primitiva, Deus preservou os seus santos. E continua preservando hoje. Talvez você olhe para o mundo atual e pense: as igrejas estão enfraquecendo. A verdade está sendo rejeitada. O pecado está sendo celebrado. A cultura está cada vez mais distante de Deus. Mas Romanos 11 nos lembra: Deus continua preservando o seu povo. Ele nunca ficou sem testemunhas. Ele nunca ficou sem adoradores. Ele nunca perdeu um dos seus eleitos. Podemos resumir esta primeira revelação em 3 verdades poderosas. 3 verdades sobre o remanescente de Deus. Deus nunca abandona suas promessas. Deus sempre preserva um povo para si. A preservação dos santos é obra da graça soberana. Perguntas reflexivas. Você já passou por momentos em que parecia que Deus estava ausente? Já olhou para a situação espiritual do mundo e pensou que a verdade estava desaparecendo? Será que você tem enxergado apenas o que seus olhos veem, ou o que Deus está realizando silenciosamente? Muitas vezes nos sentimos como Elias. Olhamos para nossa família e não vemos conversões. Olhamos para nossa cidade e vemos indiferença espiritual. Olhamos para a cultura e vemos rebelião contra Deus. E começamos a pensar que tudo está perdido. Mas Deus continua dizendo: reservei para mim
Que expressão maravilhosa! Não é o homem que preserva a igreja. É Deus que preserva a igreja. Não é o crente que sustenta a graça. É a graça que sustenta o crente. Talvez você esteja assistindo este estudo sentindo-se espiritualmente cansado. Talvez você pense que está sozinho em sua luta pela fé. Romanos capítulo 11 lhe lembra que Deus nunca perdeu o controle da história. O mesmo Senhor que preservou 7.000 nos dias de Elias continua preservando seus filhos hoje. E se você pertence a Cristo, sua segurança não está na sua força. Sua segurança está na fidelidade daquele que prometeu. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 10 verso 28. No próximo ponto veremos uma verdade ainda mais surpreendente. Porque a incredulidade de Israel não frustrou os planos de Deus e como a soberania divina continua governando até mesmo os momentos que parecem derrotados. 2. A rejeição de Israel não pegou Deus de surpresa. Depois de afirmar que Deus sempre preserva um remanescente fiel, Paulo aprofunda ainda mais o argumento. Em Romanos capítulo 11 versículos 7 e 8, ele escreve: Que se conclui? Israel não conseguiu aquilo que buscava, mas os eleitos o alcançaram, e os demais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Essas palavras podem parecer difíceis à primeira vista, mas elas revelam uma verdade fundamental: a incredulidade de Israel não representou uma derrota para Deus. O verbo que Paulo utiliza para endurecidos aponta para uma ação judicial de Deus. Não se trata de pessoas inocentes sendo impedidas de crer. Trata-se de pecadores que rejeitam a verdade e são entregues à dureza do próprio coração. Esse princípio aparece diversas vezes nas Escrituras. Um dos exemplos mais conhecidos é o Faraó no livro de Êxodo. Em alguns textos lemos que Faraó endureceu seu próprio coração. Em outros, lemos que Deus endureceu o coração de Faraó. As duas afirmações são verdadeiras. Faraó foi responsável por sua rebelião. Deus foi soberano sobre o resultado. Da mesma forma, os líderes judeus da época de Cristo rejeitaram voluntariamente o Messias prometido. Em João capítulo 1 versículos 10 e 11, lemos: O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O povo que aguardava o Messias por séculos não reconheceu o próprio Salvador quando ele veio. Mas isso não significa que Deus perdeu o controle da história. Muito pelo contrário. Aquilo que parecia fracasso humano estava incluído no plano soberano da redenção. Em Atos capítulo 2 versículos 22 e 23, Pedro declara: Israelitas, escutem estas palavras: Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por meio dele entre vocês, como vocês mesmos sabem, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vocês o mataram, crucificando-o por mãos de iníquos. Observe a profundidade dessa declaração. A crucificação foi o maior pecado já cometido na história. E, ao mesmo tempo, fazia parte do plano eterno de Deus para salvar pecadores. Isso nos ensina uma das verdades mais importantes de Romanos 11. 3 verdades sobre a soberania de Deus na história. Deus nunca é surpreendido pelo pecado humano. A rebelião das pessoas não anula os propósitos divinos. Até acontecimentos dolorosos podem ser usados para cumprir os planos de Deus. Paulo deseja que seus leitores entendam algo muito importante: quando observamos a incredulidade ao nosso redor, não devemos concluir que Deus perdeu o controle. Na época de Paulo, muitos poderiam olhar para Israel e pensar: o povo da aliança rejeitou o Messias. As lideranças religiosas rejeitaram Cristo. Muitos permaneciam endurecidos. Mas Paulo responde: Deus continua governando. Essa é uma verdade extremamente necessária para nossos dias. Muitas pessoas olham para o mundo atual e se perguntam: por que tantas pessoas rejeitam o Evangelho? Por que a verdade parece cada vez mais desprezada? Por que tantos corações permanecem endurecidos? Romanos 11 nos lembra que nada disso surpreende Deus.
O Senhor continua chamando seus eleitos. O Evangelho continua salvando. Cristo continua edificando sua igreja. Como ele prometeu em Mateus capítulo 16 verso 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Perguntas reflexivas. Você já enfrentou momentos em que parecia que Deus havia perdido o controle das circunstâncias? Como você reage quando vê tantas pessoas rejeitando o Evangelho? Sua confiança está nos acontecimentos visíveis ou na soberania invisível de Deus? Muitas vezes olhamos para a situação da nossa família, da nossa cidade ou até mesmo da nossa nação e sentimos desânimo. Oramos por pessoas durante anos. Pregamos o Evangelho. Testemunhamos da fé. E parece que nada muda. Romanos 11 nos ensina a enxergar além da superfície. Deus está operando mesmo quando não conseguimos perceber. O Senhor nunca abandona seus propósitos. Aquilo que parece derrota aos olhos humanos muitas vezes está sendo usado por Deus para cumprir um plano maior que ainda não conseguimos enxergar. Talvez você esteja carregando o peso de um filho distante da fé, de um cônjuge endurecido ou de anos de oração aparentemente sem resposta. Lembre-se, o mesmo Deus que governou a história de Israel continua governando sua história. Nada foge das suas mãos. Nada escapa ao seu olhar. Nada pode frustrar sua vontade perfeita. Se este estudo está fortalecendo sua fé, aproveite para deixar seu comentário, compartilhar este vídeo e acompanhar os demais episódios desta série em Romanos. Cada capítulo revela uma nova dimensão da graça, da justiça e da soberania de Deus. No próximo ponto veremos uma das verdades mais surpreendentes de Romanos 11. Como Deus usou a rejeição de Israel para levar o Evangelho aos gentios e expandir sua obra de salvação pelo mundo. 3. A salvação dos gentios faz parte do plano eterno de Deus. Ao chegarmos ao centro de Romanos capítulo 11, encontramos uma verdade que transformou completamente a história da redenção. A salvação dos gentios não foi um plano alternativo de Deus. Ela sempre fez parte dos seus propósitos eternos. Paulo escreve em Romanos capítulo 11 versículos 11 e 12. Pergunto, pois, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas, pela transgressão deles, veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu fracasso, em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Observe a pergunta de Paulo: será que eles tropeçaram para que caíssem? A resposta é imediata: de modo nenhum. No texto grego, a expressão utilizada é uma das negativas mais fortes do Novo Testamento. Paulo está dizendo: absolutamente não. A rejeição do Messias por grande parte de Israel não significou o fracasso dos planos divinos. Pelo contrário, Deus estava conduzindo a história exatamente para onde havia determinado desde a eternidade. O que aos olhos humanos parecia uma tragédia tornou-se um instrumento da graça. Isso não significa que Deus seja autor do pecado ou da incredulidade. Significa que sua soberania é tão absoluta que ele é capaz de usar até mesmo a rebelião humana para cumprir seus propósitos redentivos. Essa verdade aparece repetidamente nas Escrituras. Em Gênesis capítulo 50 verso 20, José diz aos seus irmãos: vocês, na verdade, intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vemos agora, que se conserve muita gente com vida. Os irmãos pecaram. Mas Deus continuava governando. O mesmo aconteceu na cruz. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2 versículo 23, Pedro declara: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vocês o mataram, crucificando-o por mãos de injustos. Os homens foram responsáveis pelo pecado. Mas Deus continuava soberano. Da mesma forma, a rejeição de Cristo por muitos judeus abriu as portas para que o Evangelho fosse anunciado às nações. Aquilo que parecia derrota tornou-se expansão da graça. Isso já havia sido prometido séculos antes. Em Isaías capítulo 49 verso 6, o Senhor declara a respeito do Messias: também farei de você luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra.
Portanto, a inclusão dos gentios não foi uma improvisação divina. Foi cumprimento profético. Foi cumprimento da aliança. Foi cumprimento do plano eterno de Deus. Paulo utiliza então uma imagem agrícola que seus leitores conheciam muito bem, a oliveira. Em Romanos capítulo 11 versículos 17 e 18, ele escreve: Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. A figura é poderosa. Os gentios não criaram uma nova árvore. Eles foram enxertados naquilo que Deus já estava fazendo desde os dias de Abraão. Isso elimina completamente qualquer orgulho espiritual. Nenhum cristão pode olhar para sua salvação como conquista pessoal. Tudo é graça. Tudo é misericórdia. Tudo procede da iniciativa soberana de Deus. Aqui encontramos três verdades fundamentais. A rejeição de Israel não frustrou os planos de Deus. A salvação dos gentios sempre esteve nos propósitos divinos. Toda salvação acontece exclusivamente pela graça. Talvez você esteja assistindo este estudo e pense: minha vida está cheia de erros. Fiz escolhas terríveis. Tomei caminhos errados. Romanos 11 nos lembra que Deus é especialista em escrever histórias de redenção com páginas que pareciam perdidas. O mesmo Deus que transformou a rejeição de Israel em bênção para as nações continua transformando vidas hoje. Ele continua salvando pecadores. Ele continua chamando os seus. Ele continua edificando sua igreja. Você já percebeu quantas vezes Deus transformou situações difíceis em instrumentos de crescimento espiritual? Será que você tem atribuído sua salvação à sua própria decisão, ou à graça soberana de Deus? Como essa verdade fortalece sua confiança quando você não entende os caminhos do Senhor? Muitas pessoas vivem presas ao passado. Olham para os próprios erros e concluem que Deus não pode mais usá-las. Mas Romanos 11 nos ensina que Deus governa até mesmo aquilo que parece confuso aos nossos olhos. Se Ele foi capaz de conduzir séculos de história redentiva para cumprir suas promessas em Cristo, certamente é capaz de conduzir a sua história também. Ao mesmo tempo, este texto nos chama à humildade. Não existe espaço para orgulho diante da cruz. O gentio não pode se orgulhar diante do judeu. O religioso não pode se orgulhar diante do pecador. O moralmente correto não pode se gloriar diante do fracassado. Todos chegamos a Deus da mesma forma. Pela graça. Através de Cristo. Mediante a fé. Se este estudo está fortalecendo sua compreensão das Escrituras, aproveite este momento para se inscrever no canal, deixar seu comentário e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir a verdade do Evangelho. E se você perdeu os episódios anteriores desta série em Romanos, recomendo fortemente que os assista. Cada capítulo revela mais profundamente a glória da graça de Deus e a beleza da obra de Cristo. No próximo ponto veremos uma das declarações mais importantes de Romanos 11. Porque a graça e as obras jamais podem ser misturadas na salvação. Aqui Paulo destrói definitivamente qualquer ideia de mérito humano diante de Deus. 4. A salvação continua sendo pela graça, nunca pelo mérito humano. Chegamos a um dos pontos mais importantes de Romanos capítulo 11. Depois de mostrar que Deus preservou um remanescente fiel em Israel e que a entrada dos gentios faz parte do seu plano soberano, Paulo faz uma declaração que protege o Evangelho de qualquer distorção humana. Em Romanos capítulo 11 versos 5 e 6, lemos: Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E, se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Aqui Paulo apresenta uma das definições mais claras da graça em toda a Escritura. A palavra utilizada para graça é charis, termo grego que carrega a ideia de favor imerecido, bondade concedida a quem não possui mérito algum. Observe a lógica do apóstolo. Se a salvação é pela graça, ela não pode ser pelas obras. Se depende das obras, deixa de ser graça. As duas coisas não podem servir como fundamento da salvação ao mesmo tempo. Paulo não está dizendo que boas obras não têm importância na vida cristã.
Ao longo da própria carta ele mostrará que a verdadeira fé produz transformação. Mas ele está afirmando que as obras jamais podem ser a causa da nossa aceitação diante de Deus. Isso era um golpe direto contra o orgulho religioso do seu tempo. Muitos judeus confiavam em sua herança religiosa. Confiavam na circuncisão. Confiavam na observância da lei. Confiavam em sua identidade nacional. Mas Paulo já havia demonstrado em Romanos capítulo 3 versos 27 e 28. Onde, pois, está o motivo de orgulho? Foi excluído. Por meio de que lei? Das obras. Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. A mesma tentação continua existindo hoje. Talvez as pessoas não confiem mais na circuncisão ou nos rituais do templo, mas continuam confiando em outras coisas. 5 falsas bases de segurança espiritual. Frequência na igreja. Conhecimento bíblico. Boas ações. Tradição religiosa da família. Comparação com pessoas consideradas piores. O problema é que nenhuma dessas coisas remove a culpa do pecado. A santidade de Deus exige justiça perfeita. Em Tiago capítulo 2 verso 10, lemos: Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. É exatamente aqui que o Evangelho se torna tão glorioso. Porque Cristo não veio apenas ensinar. Ele veio substituir. Muitas pessoas enxergam Jesus apenas como exemplo moral. Mas Romanos, Hebreus e toda a Escritura apresentam algo muito maior. Em 2 Coríntios capítulo 5 verso 21, lemos: Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Esse é o coração do Evangelho. Cristo assume nossa culpa. Cristo recebe nossa condenação. Cristo satisfaz a justiça divina. Cristo concede sua justiça ao pecador que crê. Os antigos rabinos discutiam frequentemente como alguém poderia permanecer justo diante do Deus Santo. A resposta definitiva não foi encontrada em debates humanos, mas na cruz. A cruz revela que Deus permanece perfeitamente justo e, ao mesmo tempo, justifica pecadores através da obra do seu Filho. Por isso Paulo insiste, a salvação continua sendo pela graça. Do início ao fim. Da eleição à glorificação. Da conversão à perseverança. Tudo é graça. Em que você realmente confia para ser aceito diante de Deus? Se Deus analisasse sua vida hoje com justiça perfeita, qual seria sua esperança? Sua segurança está em Cristo ou em suas próprias realizações religiosas? Muitas pessoas vivem cansadas espiritualmente porque estão tentando conquistar algo que Deus oferece gratuitamente em Cristo. Carregam culpa. Carregam medo. Carregam a sensação constante de nunca fazer o suficiente. Mas o Evangelho nos convida a descansar. Não descansar em nós mesmos. Não descansar em nossa performance espiritual. Mas descansar na obra perfeita do Salvador. Talvez você tenha passado anos tentando provar para Deus que merece ser aceito. A boa notícia é que ninguém merece. E exatamente por isso a graça é tão maravilhosa. Quando entendemos isso, o orgulho desaparece. A comparação desaparece. A autossuficiência desaparece. E sobra apenas gratidão. Se este estudo está fortalecendo sua compreensão de Romanos, aproveite para curtir este vídeo. Compartilhar com alguém que precisa entender o Evangelho da Graça. Escrever nos comentários, a salvação é pela graça. E se você ainda não assistiu aos episódios anteriores desta série em Romanos, recomendo fortemente que faça isso. Cada capítulo amplia nossa compreensão da obra de Deus e prepara o terreno para as verdades extraordinárias que veremos nos próximos pontos. No próximo ponto chegaremos ao clímax de Romanos 11. Paulo encerrará sua argumentação com uma explosão de adoração, mostrando por que os planos de Deus são insondáveis, perfeitos e impossíveis de serem frustrados. Ali veremos uma das declarações mais majestosas de toda a carta aos Romanos.
5. A glória de Deus é o destino final de todas as coisas. Ao chegarmos ao final de Romanos capítulo 11, encontramos uma das passagens mais majestosas de toda a Escritura. Depois de explicar a soberania de Deus na eleição, a preservação do remanescente fiel, a inclusão dos gentios e a fidelidade divina às suas promessas, Paulo não termina com um debate teológico. Ele termina adorando. Em Romanos capítulo 11 versículos 33 a 36, lemos: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Perceba que Paulo não termina exaltando Israel. Não termina exaltando os gentios. Não termina exaltando a igreja. Não termina exaltando o livre-arbítrio humano. Ele termina exaltando Deus. Essa é uma das maiores lições de Romanos 11. Toda a história da redenção aponta para a glória de Deus. A expressão dele, por meio dele e para ele são todas as coisas resume toda a cosmovisão bíblica. No texto grego, Paulo utiliza 3 preposições extremamente importantes. Dele, origem. Por meio dele, sustentação. Para ele, propósito final. Ou seja, tudo começa em Deus. Tudo é sustentado por Deus. Tudo termina em Deus. Essa verdade confronta diretamente a mentalidade moderna. Vivemos numa cultura que coloca o homem no centro. A Bíblia coloca Deus no centro. Muitas vezes as pessoas perguntam: qual é o propósito da minha vida? Romanos 11 responde: o propósito final da sua vida não é sua realização pessoal. Não é sua prosperidade. Não é seu conforto. É a glória de Deus. Essa verdade aparece desde o início das Escrituras. Em Isaías capítulo 43 verso 7, Deus declara: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, que formei e fiz. Fomos criados para a sua glória. Fomos redimidos para a sua glória. Seremos glorificados para a sua glória. Isso também explica por que a salvação é inteiramente pela graça. Se a salvação fosse parcialmente resultado do esforço humano, parte da glória pertenceria ao homem. Mas Paulo já havia afirmado em Efésios capítulo 2 versículos 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A graça elimina toda possibilidade de vanglória humana. O pecador salvo olha para a cruz e não diz: veja o que eu fiz. Ele diz: veja o que Cristo fez. Aqui encontramos 3 verdades que encerram Romanos 11 de forma gloriosa. 3 verdades sobre a glória de Deus. Deus não deve explicações ao homem. Deus governa a história com perfeita sabedoria. Deus conduz todas as coisas para a sua própria glória. Paulo faz perguntas retóricas impressionantes. Quem conheceu a mente do Senhor? A resposta é: ninguém. Quem foi seu conselheiro? A resposta é: ninguém. Quem primeiro deu a ele? A resposta é: ninguém. Isso destrói o orgulho humano. Nenhum ser humano ocupa posição para julgar Deus. Nenhum homem possui conhecimento suficiente para corrigir Deus. Nenhum pecador tem méritos para reivindicar algo diante de Deus. A única resposta adequada diante dessa verdade é a adoração. Você vive para a glória de Deus ou para seus próprios interesses? Sua fé está centrada em Cristo ou em benefícios pessoais? Quando Deus age de maneira que você não compreende, você continua confiando em sua sabedoria? Você reconhece que sua salvação é inteiramente fruto da graça? Talvez você que está assistindo este estudo esteja frustrado porque não entende os caminhos de Deus. Talvez você esteja olhando para circunstâncias difíceis, orações ainda não respondidas ou situações que parecem sem sentido.
Romanos 11 nos lembra que existe uma diferença infinita entre o conhecimento de Deus e o nosso. Nós enxergamos um capítulo. Deus vê toda a história. Nós vemos o presente. Deus vê a eternidade. Aquilo que hoje parece confuso está sendo conduzido pelas mãos daquele cuja sabedoria é perfeita. Por isso o cristão pode descansar. Não porque entende tudo, mas porque conhece aquele que governa tudo. E existe um consolo ainda maior. O mesmo Deus soberano que governa galáxias, nações e séculos é o Deus que enviou seu Filho para morrer por pecadores. Cristo não veio apenas ensinar. Cristo veio substituir. Na cruz, ele recebeu a ira que nós merecíamos. Ele carregou nossa culpa. Ele sofreu nosso castigo. E agora oferece perdão completo a todo aquele que se arrepende e crê. Se este estudo tem fortalecido sua fé ao longo desta série em Romanos, deixe seu comentário dizendo: Deus continua no controle. Isso ajuda o canal a alcançar outras pessoas que precisam ouvir a verdade das Escrituras. E se você ainda não assistiu aos episódios anteriores desta série, aproveite para acompanhá-los. Romanos é uma das exposições mais profundas do Evangelho em toda a Bíblia, e cada capítulo nos conduz a uma compreensão mais rica da graça de Deus. Ao final de Romanos 11, resta uma pergunta que nenhum de nós pode evitar. Se tudo vem dele, se tudo existe por meio dele, se tudo é para ele, então sua vida está sendo vivida para quem? Porque no final das contas, a história não termina com o homem no centro. A história termina com Cristo exaltado. E a pergunta mais importante não é se Deus está no controle. A pergunta é: você já se rendeu ao Senhor que governa todas as coisas para a sua glória? Conclusão: quando Deus está no controle, existe esperança para o pecador. Ao chegarmos ao final de Romanos capítulo 11, uma verdade se destaca acima de todas as outras. Deus nunca perdeu o controle. Ele não perdeu o controle quando o pecado entrou no mundo. Ele não perdeu o controle quando Israel rejeitou o Messias. Ele não perdeu o controle diante da incredulidade humana. Ele não perdeu o controle da sua história. E não perdeu o controle da sua vida. Ao longo deste estudo vimos 5 grandes revelações. Deus sempre preserva um remanescente fiel. A graça é a única base da salvação. Os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Sua misericórdia alcança pessoas de todas as nações. Tudo existe para a sua glória. Romanos 11 nos leva a reconhecer algo que o coração humano resiste em admitir: Deus é Deus e nós não somos. Ele é o Criador. Nós somos criaturas. Ele é soberano. Nós somos dependentes. Ele é santo. Nós somos pecadores. Mas a beleza do Evangelho está justamente aqui. O Deus Santo que poderia nos condenar justamente decidiu demonstrar misericórdia através de Jesus Cristo. Cristo não veio ao mundo para ser apenas um mestre admirável. Ele veio para ser o substituto de pecadores. Na cruz, recebeu a ira que merecíamos. Carregou nossa culpa. Pagou nossa dívida. Morreu em nosso lugar. E ressuscitou para oferecer perdão, reconciliação e vida eterna. Talvez você tenha acompanhado toda esta mensagem e esteja percebendo algo pela primeira vez. Talvez você tenha frequentado igrejas durante anos sem compreender verdadeiramente o Evangelho. Talvez tenha tentado se aproximar de Deus por meio de religião, esforço pessoal ou boas obras. Mas hoje você está entendendo que a salvação não é conquistada. A salvação é recebida pela graça. E se Deus está falando ao seu coração neste momento, eu quero convidá-lo a responder ao Evangelho. Não estou convidando você para uma religião. Não estou convidando você para uma denominação. Estou convidando você a se render a Cristo. A abandonar sua autoconfiança. A reconhecer seu pecado. A confiar inteiramente naquele que morreu e ressuscitou para salvar pecadores. Se esse é o desejo do seu coração, eu gostaria de convidá-lo a repetir esta oração comigo. Não existe poder mágico nas palavras. O que salva é Cristo.
Mas esta oração pode expressar aquilo que está acontecendo dentro do seu coração. Repita comigo, se desejar. Senhor Deus, eu reconheço que o Senhor é santo, justo e perfeito. Reconheço também que sou pecador e que não tenho méritos para me apresentar diante de Ti. Eu confesso meus pecados. Confesso meu orgulho. Confesso minha autossuficiência. Confesso que muitas vezes vivi longe da Tua vontade. Hoje eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Creio que Ele ressuscitou dentre os mortos. Creio que somente nele existe salvação. Senhor, perdoa os meus pecados. Lava-me pelo sangue de Cristo. Transforma o meu coração. Concede-me arrependimento verdadeiro e fé sincera. Eu abandono toda confiança em mim mesmo. Eu me rendo ao Senhor Jesus Cristo. Recebe minha vida. Governa meus caminhos. Ensina-me a viver para a Tua glória. A partir de hoje, eu desejo seguir a Cristo como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, saiba que a sua confiança não deve estar na oração que acabou de fazer. Sua confiança deve estar em Cristo. A promessa continua firme. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora eu deixo uma última pergunta para você refletir. Se Deus é soberano, se Cristo morreu por pecadores, se a graça ainda está sendo oferecida, o que está impedindo você de se render completamente a Jesus hoje? E lembre-se, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.